Shalom para todos. Nós estamos aqui para falar um pouco, para nós estudarmos sobre a história do dilúvio, né? Esse estudo tem um tema de Jesus em Noé, passado, presente e futuro. E o nosso objetivo é a gente conhecer um pouco mais dessa história. A gente não tem nunca como esgotá-la, mas a gente conhecendo um pouco mais para a gente poder transmitir, cada um de acordo com as suas possibilidades, né? É lógico que a gente não vai pegar um conteúdo desse, né, e lançar, né, para diretamente, assim, com todas as palavras e imagens para as crianças, por exemplo. Mas é importante a gente entender profundamente para que a gente possa transformar isso em um conteúdo fácil para todos, né? Seja um novo convertido, seja uma criança, seja uma pessoa que conhece muito, conhece pouco as escrituras. Então, a nossa base principal são as escrituras, lógico, mas a gente vai meditar nos capítulos 6, 7, 8 e 9 de Gênesis, e baseados em Mateus 24, 38 e 39, que são as palavras de Jesus. Jesus, ele compara o futuro, ele compara a sua volta com os dias anteriores ao dilúvio. E a gente pegou lá o versículo. Basicamente, a gente transformou as palavras de Jesus em tópicos para o nosso estudo. Então, primeiro tópico, nos dias anteriores ao dilúvio. É isso que a gente está meditando sobre o cenário antes do dilúvio ocorrer, né? Então, a gente vai meditar em Noé, entrou na arca, veio até que veio o dilúvio, levou a todos, e assim será a vinda do Filho do Homem. Então, por enquanto, a gente está meditando nos dias anteriores ao dilúvio, né? E aí a primeira pergunta que surge logo no capítulo 6 de Gênesis, quando a narrativa da Bíblia ela vai falar sobre o motivo do dilúvio, ela apresenta dois grupos. Ela apresenta o grupo dos filhos de Deus, ou como está na tela, os filhos de Elohim, e as filhas do homem, ou as filhas de Adão. E surge a pergunta, né? Quem são os filhos de Deus e as filhas do homem? E a gente tem meditado aí, dentro desse assunto, sobre a boa e a má semente que se misturaram. A boa seriam os filhos de Deus e a má semente estão representadas aí pelas mulheres, as filhas de Adão. Que essas duas sementes, a boa e a má, se misturam e, com isso, traz aí a ira de Deus e o próprio dilúvio. Está aí o texto de Gênesis 6, a gente vai ler só o começo. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então a gente quer saber quem são esses filhos de Deus e quem são essas filhas de Adão, ou as filhas dos homens. E por isso a gente precisou analisar o contexto bíblico e ir um pouco mais antes dessa história, né? Então, lá em Gênesis 1, nós vemos, né, pelo contexto principal, que Deus criou Adão, o primeiro homem, como uma semente para frutificar. Então, a gente tem aí tudo que Deus fez nos 6 dias, registrados em Gênesis 1, e a gente compara Adão, criado no dia sexto, com as sementes que apareceram, né, que foram produzidas no dia terceiro. Então, tudo tem uma simetria, tudo está ligado nos 3 primeiros dias com os outros 3 próximos dias. E Adão está ligado às sementes. Então, Adão era uma semente. Em Gênesis 2, 5, a Bíblia vai nos afirmar que as sementes elas não brotaram enquanto Adão não brotou da terra. Enquanto Adão não saiu da terra, foi formado, toda a vegetação também não brotou. Tá? Então, o Adão está totalmente ligado às sementes. Outro texto que a gente leu foi Salmo 139, onde o salmista
ele compara uma criança no ventre de sua mãe com como se Adão lá dentro da terra, né, o homem dentro da terra sendo gerado como uma semente, que é gerado dentro da terra. Assim, a nossa semente também ela é gerada no ventre da nossa mãe. Então, o homem, né, aí pelo menos 3 vezes sendo comparado a uma semente. A quarta vez que a gente pode comparar o homem com uma semente que nasceu para frutificar é Gênesis 1, versículos 27 e 28, onde a bênção de Deus era que Adão frutificasse. Então, para que ele frutificasse, ele, né, é comparado aí a uma semente que geraria uma vegetação, uma árvore, uma erva, que iria dar frutos, né? Então, Adão é uma semente. E todas as escrituras comparam o ser humano, né, o homem, com uma árvore. Então, a gente mostrou aí, apresentou alguns versículos em todas as escrituras que compara o homem com uma árvore. E a sexta apresentação do homem sendo comparado a uma semente é Malaquias 2, versículo 15, onde nós encontramos que Deus, ao criar Adão, só criou um homem porque ele buscava uma semente para Elohim, né? Uma semente para Deus. Então, Adão é uma semente para Deus que vai gerar, né, uma descendência. Ok. E aí a sétima colocação é João 12, versículo 24, onde o próprio Jesus se compara a um grão de trigo, que ele precisava cair na terra e morrer. Se ele caísse na terra e não morresse, ele ficaria sozinho, né? Mas é importante que ele pudesse morrer, e aí sim ele daria muito fruto. Então, o próprio Jesus se compara a uma árvore, a uma semente. Ok. Então, em Gênesis 1, o homem é uma semente. Em Gênesis 2, Deus cria a mulher a partir do homem. Em Gênesis 3, esse casal é levado por Satã a pecar. E Satã gera a má semente através do pecado. Então, a princípio, quando Deus criou Adão, Deus criou a boa semente. Deus criou uma semente de filhos de Deus. Porém, com o pecado, quando o pecado veio ao mundo, Satã introduziu no mundo, semeou no mundo uma má semente. Então surge aí uma má semente. Agora nós temos, de um lado, a boa semente e, de outro lado, a má semente. Então, uma semente que deveria frutificar e encher a terra, só que agora essa terra, que deveria ser cheia de filhos de Deus, agora essa terra está amaldiçoada por causa do pecado. E ela produziu espinhos, né, muitos espinhos. Então, de um lado a gente tem a semente abençoada, a boa semente, e de um outro lado a gente tem a semente amaldiçoada. No juízo de Deus sobre a mulher, nós vemos que também, ao surgir essa má semente, vai aumentar as dores, vai aumentar o sofrimento. A mulher agora iria ter o seu parto com uma dor multiplicada. Então, aumentaria a dor, que também é ligado aí ao espinho, né? Tem uma imagem aí de um dedo sendo espetado no espinho. Então, já que agora a má semente está produzindo espinhos sobre a terra, né? Esse espinho vai ferir, vai machucar, vai trazer dores. Vou ler aqui. E o primeiro juízo, na verdade, que é o juízo sobre Satã, Deus ele revela aí esse duelo, né? Da má semente com a boa semente. Deus disse para a serpente, né, para Satã, que ele poria inimizade, haveria guerra entre Satã e a mulher. E entre a semente de Satã, então agora Satã tem uma semente, e a semente da mulher. Então, a mulher iria gerar semente, mas Satã também. E a semente da mulher, o descendente da mulher, ele feriria a serpente na cabeça, mas também seria ferido pela serpente no calcanhar. Então, nós vemos aí
pela revelação das Escrituras, a esse sofrimento, né, do descendente da mulher, que ele seria ferido no calcanhar. Então, nós temos, nesse contexto, em Gênesis 3, agora surge a boa semente e a má semente. E nós vemos no capítulo 4, então, a má semente já aparecendo. Nós vemos que Adão e sua mulher tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel era um homem justo, era um homem que agradava a Deus, era um homem que conquistou o coração de Deus. E nós vemos Caim, que foi reprovado por Deus, foi reprovado em sua oferta, foi reprovado em sua vida e gera uma descendência amaldiçoada que nós vamos conhecer um pouco mais hoje. E logo em seguida, ainda no capítulo 4, na verdade, né, mas o capítulo 5 vai detalhar mais isso, onde surge uma nova semente, né, uma semente que substitui Abel em sua morte. É a descendência de Sete. Então, Caim e Abel se duelam, né? Caim mata Abel, e agora Adão e sua mulher geram um filho, um outro filho, chamado Sete. E no capítulo 5 vai descrever essa descendência de Sete. Enquanto no capítulo 4 a descendência de Caim não busca Deus, em nenhum momento se menciona uma busca a Deus, um pedido de arrependimento ou qualquer coisa do tipo. Mas já no capítulo 5 a gente vê a descendência de Sete, a gente vê alguns homens que se destacam por buscarem a Deus, por andarem com Deus, por agradarem a Deus. E, por último, aí surge, né, o capítulo 6, a introdução do dilúvio, onde diz: os filhos de Deus se unem com as filhas dos homens. Se a gente pergunta para o contexto, nós somos sempre orientados a ler o contexto. Qual o contexto? Aqui está falando de anjo. O texto da Bíblia, né, o Gênesis, ele está baseado em algum tipo de situação onde os anjos eles vêm para abusar de mulheres, para se casar com mulheres. A gente não vê isso. Nem nesse contexto, nem em todo o Gênesis e nem em todas as Escrituras. Então, os filhos de Deus, nesse contexto, é nítido que é a família de Sete. E as filhas dos homens estão ligadas à família de Caim. A gente vai ver o porquê. Bom, aí a gente começa a falar sobre a semente da serpente. Adão gerou a Caim, como a gente pode ver aí à nossa esquerda, e à nossa direita a gente reproduziu partes do capítulo 4 de Gênesis, que fala sobre Caim. Então, em primeiro lugar, diz: para Caim e para sua oferta não atentou. Então, Deus não atentou, Deus reprovou a vida de Caim e a oferta de Caim. Então, a vida de Caim estava reprovada por Deus. Caim não seguia a Deus, não obedecia a Deus, não agradava a Deus. E logo depois, né, diz: e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Então, Caim se irou por ter sido reprovado por Deus. Caim, ele não se arrepende, ele não fica triste, ele não busca uma forma, então, a partir de agora, de agradar a Deus, não, ele se ira. E ele se ira contra o seu próprio irmão, que não tem nada a ver com isso. E depois diz aí: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Então, se Deus falou para Caim: se bem fizeres, ou seja, se tu fizeres o bem, se você fizer a coisa certa, você vai ser aceito, Caim. Mas Caim não fazia o bem, ele fazia o mal. E aí, depois dessa história, como diz aí, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, Caim, além de ter atitudes mas, além de não fazer o bem, ter sido reprovado por Deus, ter sido orientado por Deus, Deus abriu os seus olhos, mas ele não mudou. E, pelo contrário, ele se tornou
violento ao ponto de matar, de ferir ao seu irmão Abel. E então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Então Caim, ele alega que Deus pesou a mão, Deus errou. Deus trouxe para ele um juízo maior do que ele poderia suportar. Quando Deus disse que a terra onde ele plantasse não daria mais fruto, né? A terra dele seria amaldiçoada, ele não conseguiria colher do que ele plantasse. Então Caim diz que Deus pesou a mão, mas na verdade ele não se arrepende, né? Ele ainda culpa a Deus, ele ainda diz que Deus é que está errado no final da história. Nós vivemos uma sociedade bem parecida com isso, né? Uma sociedade que não quer a Deus, mas quando alguma coisa dá errado, questiona por que que Deus permitiu isso, por que que Deus não fez nada, por que que Deus permite isso que está acontecendo, mas é o ser humano que se afasta de Deus, né? Deus sempre está em busca do ser humano, Deus sempre está desejoso de se encontrar com o homem, mas o homem é que foge de Deus. E aí, por fim, aqui diz que saiu Caim de diante da face do Senhor. Então, se Caim teria a possibilidade ali de estar próximo de Deus, de estar num lugar especial, que era chamado de a face do Senhor, ele estava num lugar muito especial, mas Caim, ele sai daquele lugar, né? E ele vai para longe, ele vai para o Oriente, para a terra de Nod, né? E ali ele edifica uma cidade. Ele constrói uma cidade e dá a ela o nome de Enoque. Então aqui a gente tem vamos dizer, uma simulação, né? Então a gente tem aí o Éden, né, a árvore da vida, o rio que corria do Éden ao paraíso, e Adão, né, esse boneco aí representou Adão, que foi expulso do jardim e foi para o Oriente. Então ali eles estavam, mas Caim, ele vai mais ainda para o Oriente. Adão, quando foi expulso do jardim, foi para o Oriente. Caim, quando foi expulso de diante da face do Senhor, foi mais ainda para o Oriente, para o lugar onde nasce o sol, em direção ao nascente do sol. E ali ele constrói uma cidade chamada de Cidade de Enoque. E Judas, no versículo 11, diz, né, ai deles, né, de homens ímpios, porque eles entraram pelo caminho de Caim. Então, Caim, ele tem um trajeto, ele tem uma trajetória, e muitos homens, eles seguem o caminho de Caim. Até hoje, existem homens que, tendo a possibilidade de conhecer e servir ao Senhor, acaba desprezando a Deus, querem as coisas de Deus, gostam das coisas que mencionam a Deus muitas vezes, mas não querem servir ao Senhor, né? Então, Caim, aí, resumindo, né, tem uma vida reprovada por Deus, tem um culto reprovado por Deus, ele se ira, faz maldade e ainda comete um homicídio e zomba do castigo de Deus, se distancia da presença do Senhor e edifica uma cidade, né? Tudo isso, né, uma vida reprovada, um culto reprovado, tudo isso isso transmite para os familiares, para os descendentes, para os futuros filhos, netos, bisnetos de Caim. Cada um desse aspecto vai trazer um espelho para a vida desses homens que vão vir depois. Todos eles vão carregar alguma herança má de Caim, vão seguir o caminho de Caim. E para confirmar que Caim é uma semente da serpente, ou seja, é um descendente de Satã, nós nas Escrituras percebemos isso lá em 1 João 3, do 10 ao 12. João, ele fala sobre Gênesis, o contexto dele ali é falar sobre o amor ao próximo, e aí no versículo 10 ele diz: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Olha só, ele está falando sobre Gênesis. Se você ler o contexto aí do capítulo 3, ele fala
no princípio, o que aprendemos no princípio, ou seja, o princípio é o Gênesis. Então, ele vai falar desse contexto de Gênesis. E aí ele fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Aí ele diz: quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Aí lá depois ele vai dizer: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então nós vemos aí em 1 João a confirmação de que Caim é um filho de Satã, ele pertencia a Satã, e a sua descendência vai seguir o seu caminho, o caminho de Caim. E Caim, então, com a sua esposa, ela vai gerar a Enoque. Em Gênesis 4:17 diz que conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Muitos têm dúvidas acerca de quem é essa mulher, se ela estava lá onde Caim chegou. Na verdade, ela poderia até ter ido com ele quando ele saiu da presença do Senhor, porque esse conheceu aqui não quer dizer da primeira vez que a pessoa viu: "Ô, prazer, meu nome é tal, qual o seu nome?" Prazer em conhecer, não é nada disso. Quando a Bíblia fala conhecer, a Bíblia ela está dizendo e ela está revelando o ato íntimo, um relacionamento íntimo. Assim como a gente vê lá em Gênesis no capítulo 4, no versículo 1, quando diz que Adão conheceu a sua mulher, e deu à luz a Caim e depois a Abel. E no mesmo capítulo 4, no versículo 17, diz que de novo, perdão, no versículo 17 não, no versículo 25, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, ou seja, esse conhecer não é da primeira vez, é o conhecer da intimidade, da relação. Então, não sabemos se essa mulher já veio com Caim, não tem problema nenhum em pensar isso. Tá? Então, eles dois, ao terem um relacionamento íntimo, vão gerar um filho Enoque. E ele edificou uma cidade, né? Caim edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Então, aquela cidade de Caim, ela tinha o nome de Enoque. Enoque, no hebraico, significa educado, ensinado, iniciado, experiente. Como a gente vê lá em Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar. Então, esse ensina é a palavra Enoque. Então, também significa consagrado, dedicado, inaugurado. Então, seja o que for que Caim tinha, ele passou para o seu filho, né? Ele ensinou para o seu filho, ele preparou o seu filho e inaugurou algo novo ali a partir do seu filho, né? Então a gente vê esses dois símbolos, né? Do ensino, Caim transmitindo algo para o seu filho, e o consagrando, né? O separando, inaugurando algo novo. Por exemplo, a própria cidade, né? Nós vemos o início da civilização humana, né? Através aí de Enoque. E Enoque nasceu Irade, né? Então, Irade significa no hebraico descer, baixar, piorar, cair, ou perseguir, subjugar, oprimir, vencer, governar, mandar. Então, nós vemos que Irade, né, que já é o neto de Caim, tem esse símbolo da queda, mas ao mesmo tempo tem o símbolo da perseguição, né? Ele, assim como Caim perseguiu o seu irmão Abel e o matou, assim nós vemos que o seu neto Irade, ele tem pelo menos no significado do seu nome, esse símbolo da perseguição. Nós vamos ver vários versículos na Bíblia que tem lá essa palavra no hebraico. A gente citou só alguns textos aqui na tela, que vocês podem consultar depois, um a um. Tá? E Irade, né, o neto de Caim, vai gerar a Meujael. O Meujael tem um significado ligado à ferida, né? Então, esse Me seria quem,
prostrado, ferido, e o elo final é Deus. Então, é uma pergunta, né? Quem foi ferido por Deus, né? Ou ferido por Deus, e essa palavra, né, ela está ligada aí a sempre alguma palavra que remete a alguém que foi ferido, né? A distância de um tiro de arco, o fato de se inclinar, de se prostrar, o fato de abrir, né? Aqui no sentido de abrir o intelecto, né? E uma enfermidade ou até um muro que se abriu, que se fendeu. Então, esse nome está ligado a alguma coisa que foi ferida, que foi aberta, né? Foi machucada. Então, é alguém a quem a sociedade, né, ou seus pais, ou ele recebeu essa fama depois de alguém que foi ferido por Deus, alguém que foi marcado por Deus, né? Nós sabemos que Jesus ele tem esse título lá em Isaías de ferido, de oprimido, de ferido de Deus. No caso, Jesus Cristo, ele sofreu uma ira que ele não merecia. Mas será que meu Jael não merecia? Nós vemos lá que Caim, quando ele é amaldiçoado, a sua terra é amaldiçoada por conta do que ele fez, e ele tem uma marca no seu corpo, nós vemos que ele não aceitou muito bem, ele se revolta contra Deus. Então, será que esse título ferido por Deus é de alguém de fato que está aceitando isso, ou de alguém que se acha inocente? Miljael tem um filho chamado de Metusael, que está ligado à palavra lá no hebraico, habitante, morador, um peregrino, que no caso seria um estrangeiro e arrancado da sua terra, alguém que saiu da sua terra, que foi arrancado da sua terra, que foi retirado da sua terra. Essa palavra vai aparecer também muitas vezes comparada ao povo de Israel, que foi arrancado da sua terra, se tornou um estrangeiro no Egito, na Babilônia, enfim. Então, remete a alguém que recebeu um cartão vermelho, que foi expulso da sua terra. Isso está ligado a Caim também, no caso, é lógico que ele não vai passar para sua descendência, que foi ele que se afastou de Deus. Alguém que se afasta de Deus sempre culpa alguém, né? Culpa uma liderança, culpa algum outro crente, sempre culpa alguém de ter saído da presença de Deus e não reconhece que foi o seu próprio pecado que o afastou, né? E Metusael vai gerar a Lameque, o Lamer. Lameque, ele é aquele que, nas escrituras, ele inicia a poligamia, então ele toma para si duas mulheres, Ada e Zilá. Ada dá à luz a Jabal e Jubal, e Zilá dá à luz a Tubal-Caim e Naamá. Lameque, ele fala, né, como ele conta uma história, ou ele faz até uma canção, a gente não sabe exatamente o que seria isso, mas ele fala para as suas mulheres: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, em primeiro lugar, nós vemos a bigamia, né, o fato de ele tomar duas mulheres. Deus tinha falado que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, é uma só, e ambos, né, os dois, serão uma só carne. Então, não tem duas mulheres, três, quatro, cinco. A Bíblia nunca provou isso, por mais que existam vários homens, inclusive homens de Deus, que também fizeram isso, mas a sua família, a sua história foi destruída por conta desse erro, né? A família de Davi, a família de Abraão, a família de Jacó e tantos outros sofreram e sofrem até hoje, o povo de Israel, por exemplo, por causa da bigamia. A questão da extrema violência. Lameque, ele alega que ele matou uma pessoa porque machucou ele. E ele matou uma pessoa só porque pisou nele. Então, nós vemos aqui então que a violência já está chegando a um extremo muito grande. E ele tem a coragem de falar isso naturalmente. E ainda ele usa dessa violência extrema para zombar do juízo de Deus. Porque ele diz, já que Caim, né, vai ser castigado 7 vezes, então vão ser 70 vezes 7. Então, ele zomba disso e ele alega ainda que o seu erro, o seu pecado,
é 70 vezes maior do que o pecado do seu antecessor lá, né, do seu patriarca Caim. Nós vemos então que a violência estava chegando a um extremo. Então, Lameque é um exemplo aí nos dias anteriores ao dilúvio de como estava a situação. Então, se Caim lá na frente recebeu um juízo terrível porque matou Abel, um homem justo, Lameque, então, ele está fazendo na terra algo muito pior do que Caim. Lameque, então, se casou, né, com essas duas mulheres, e Adá significa testemunha, um adorno, um enfeite, um ornamento, ou também um povo, um grupo ou família. Esses dois termos, o fato de Adá ser uma testemunha, lembra alguém que está sobre um tribunal, né, sobre alguém que está diante de um juiz. E Adá é uma testemunha que ela vai enfeitar, ela vai adornar a situação, lógico, a favor do seu marido. E Zilá significa proteção, uma defesa, né? E esse nome ele também está ligado a assar ou a sombra, né? Uma sombra, uma cobertura, uma proteção. Então nós vemos que Zilá também está ligado ao tribunal porque ela vai defender, no caso aqui, o seu marido, né? E ela vai tapar, né, a sujeira da sua família. Bom, os nomes das duas esposas de Lameque têm ligação com o juízo, onde elas poderiam estar ali para testemunhar a favor de Lameque, né? Elas vão enfeitar a história, vão proteger o marido. Então nós vemos aí que a família está unida, né, para fazer o mal. E Lameque ele vai ter 4 filhos, né, como a gente falou, de Adá, Jabal, Jubal, e de Zilá, Tubal, Caim, Naamá. O primeiro dele, Jabal, a Bíblia vai dizer que ele foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Então, Jabal não quer dizer que ele é pai literalmente, de genética, de sangue, tá? Mas ele é o primeiro dos que habitam em tendas e têm gado. Tá? Não quer dizer que alguém que hoje, porventura, tenha gado é filho literalmente de Jabal. Tá? Nós somos filhos de Abraão pela fé, por exemplo. Então, Jabal, ele não é pai no sentido genético, mas ele é pai no sentido de ser o primeiro precursor a habitar em tendas, a montar tendas, a fazer, construir tendas. Isso remete já a uma situação de fuga mesmo da sua terra, de viver uma vida nômade, de estar de um lugar para o outro e ter gado. Mas como ter gado se tudo era de todos? Se não existia proprietários, se não existia propriedade, numa época em que os animais, tudo deveria ser de domínio de Adão, né, do homem, mas agora ele vai ter uma propriedade, né? Jabal significa riacho, um córrego, um rio, uma fonte de água, e também está ligado à palavra no hebraico de fluir, trazer, levar, guiar, conduzir, arrebatar. Então, é como um rio conduz, traz, carrega toda a sujeira, tudo que existe no caminho, né? Troncos, tudo que estiver no caminho, um rio traz. Também o Jabal tem esse símbolo de arrastar, de trazer com ele, de levar junto com ele, de conduzir, de influenciar. Então, ele é o primeiro influenciador aí desta geração. Lembrando de que essa influência não remete a uma coisa boa, né? Primeiro, por ele ser filho do Lameque, e segundo, pelo que ele vai fazer, né? Então, tem o símbolo de um rio. Jabal, ele é o primeiro dos que possuem gado. Então, tem aí uma imagem representando aí o gado como uma propriedade. E aí, é do próprio gado que eu vou tirar o couro para fazer as tendas. Então, por isso, o gado está ligado à tenda. Então, ele é o pai dos que habitam em tendas e que possuem gados. Então, ele tem a propriedade do gado para fazer tenda. Mas será que era só para fazer tenda? Interessante que depois do dilúvio surge a possibilidade, a necessidade, vamos dizer assim, do homem comer carne,
né, carne animal. Só que antes não era assim. Nós vemos em Gênesis no capítulo 1 que Deus tinha ordenado, tinha orientado ao homem que ele deveria comer vegetação, né? Os vegetais, os legumes, as frutas. Essa era a alimentação do homem, as raízes e tudo mais. Mas nós vemos que em Jabal há uma dica de que o homem já estava comendo aquilo que ele não deveria comer. Lembrando das palavras de Jesus, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Jesus não falaria de comida e bebida simplesmente, ele tem um propósito de falar dessa comida. Deus avisa para Satã, né, para a serpente, que existiria agora duas sementes, a semente da serpente e a semente da mulher. E a semente da serpente perseguiria, né, teria inimizade com a semente da mulher. E logo em seguida, de fato, surge dois homens, Caim e Abel. E Caim mata Abel, persegue Abel. Então, a profecia de Deus para Satã já começa, né, a mostrar sinais já ali nas pessoas, né, de Caim e de Abel. E a gente está contextualizando aqui, então, duas situações, né? A primeira delas, o homem foi criado como a semente, como vocês disseram lá na bênção de Deus para Adão, estava dizendo, frutificai. A partir do pecado surge a má semente. Um dos exemplos dessa má semente é a profecia de Deus para a serpente. Deus fala para a serpente, a tua semente, né, terá inimizade com a semente da mulher. Então, existe ali, em Gênesis 3,15, duas sementes surgindo, né, e sendo uma inimiga da outra. Nós vemos também essa má semente no juízo sobre a mulher, que vai trazer muitas dores, no juízo sobre o homem, onde vai surgir os espinhos sobre a terra, ou seja, a má semente, o espinho que fere, e isso já começa a dar sinais em Caim, né? Caim e Abel, a boa e a má semente. Caim persegue e mata o seu irmão. Como foi dito, Caim ele tem comportamentos ruins, né? Que mostram que ele não servia a Deus, mas que ele tinha a semente do mal. E agora nós estamos vendo, então, a descendência de Caim, né? Quem seriam esses descendentes? Embora as escrituras não falem, não dá detalhes sobre cada um, muitos deles só são apresentados os nomes, mas através do significado do nome, a gente pode ver aí algumas coisas relevantes, né? O primeiro é instruído, depois o outro vai ser o perseguidor, o outro ferido por Deus. Então, e daqui a pouco a gente vê, né, lá no final, praticamente, Lameque como aquele que vai apresentar a libertinagem ao mundo, né, o sexo fora do padrão que Deus estabeleceu, e a gente vê a extrema violência. A partir daí, Lameque vai dar origem a 4 filhos, pelo menos 4 filhos. O primeiro é o que nós estamos vendo agora, Jabal. Jabal é o pai dos que habitam em tendas e possui gado. Nós vemos que tudo isso está ligado, inclusive ao fato de que, a partir do dilúvio, depois do dilúvio, o homem ele tem a necessidade de comer carne, porque alguma coisa mudou na estrutura do homem, alguma coisa mudou no corpo do homem, e agora ele precisa da carne animal para poder se alimentar, para poder se desenvolver, crescer e viver. Quando, na verdade, antes disso, lá no começo, não era assim. Deus criou o homem para comer lá as verduras, os legumes e as frutas. Daniel, por exemplo, foi um do que, depois, lá quando ele chegou na Babilônia, ele vai seguir aí o jejum de Adão, né? Nós vamos ver, então, agora o segundo filho de Lameque, né, o irmão de Jabal. Agora, a Bíblia relata o nome de Jubal. E este foi o nome do seu irmão, era Jubal. Este foi o pai
de todos os que tocam harpa e órgão, ou harpa e flauta, dependendo da tradução. Então, esses dois, Jabal e Jubal, são filhos de Lameque com Adá. O Jubal, o seu nome, ele está bem ligado ao Jabal. Então, os dois têm esse significado do riacho, do ribeiro, de um rio, de um afluente, né? Que está, por exemplo, lá registrado em Jeremias. Mas também o seu nome, ele pode significar um som contínuo do toque de uma trombeta, ou, por exemplo, o chifre de um carneiro. Tá? Então, esses são os significados no hebraico do nome de Jubal. Tá? Então, novamente, assim como seu irmão Jabal, ele também é alguém que vai exercer uma influência, é alguém que vai arrastar, vamos dizer, arrastar multidões, porque os dois são pai. Jabal é o pai dos que habitam em tendas e possui gado. Jubal é o pai dos que tocam harpa e flauta, órgão. Então, nós vemos aí que os dois eles têm esse nome parecido, que lembra o rio, algo que arrasta. Eles são reconhecidos como pai, ou seja, como os precursores, como aqueles que deram origem, aqueles que vão influenciar a sua geração. Né? E a questão do seu nome significar chifre de carneiro também é interessante pelo fato de ele ser o homem que vai inventar alguns instrumentos musicais, sejam eles quais forem. E isso também o liga ao seu irmão Jabal, porque o seu irmão Jabal ele utilizava o couro do animal para fazer tendas e possivelmente usava carne para os homens se alimentarem. Isso é importante entender, né? Só trazendo mais um detalhe, que é importante lembrar que Caim ele estava com a maldição, tudo que ele plantasse não iria gerar. Então ele teria que arranjar alguma forma de sobreviver, ou saqueando, né, roubando a colheita dos outros, ou inventando algum outro tipo de comida. E aí possivelmente foi quando surgiu a carne. E o Jabal se aproveita disso e já toma posse do gado. O Jubal ele pode ficar com o resto do que sobra desses animais. Em que sentido? No passado, né, na antiguidade, foi encontrados em vários túmulos, né, em cavernas e tudo mais, instrumentos musicais feitos de ossos de animais, de urso e diversos outros tipos de animais. Então, isso também tem uma ligação lá, porque já que o seu irmão ele cuidava do gado e usava o couro e poderia usar carne, sobrava os ossos e ele pode ter usado os ossos para produzir esses instrumentos musicais. Então, está tudo ligado e tem algum sentido. Né? O seu irmão, Tubal-Caim, agora o terceiro filho de Lameque, ele tem esse nome, né? A primeira parte do nome, Tubal, significa conduzir, trazer de volta, a resposta, o retorno. O que seria, então, Tubal-Caim, o retorno de Caim. Então, ele recebe esse nome de que ele é aquele que está ligado ao seu antepassado, ao seu pai Caim. Né? E ele traz de volta, de alguma forma, ele traz de volta a lembrança ao mundo de Caim. Tá? Então, se o seu pai, o Lameque, a gente vê que ele estava numa extrema violência, matando um rapaz, um moço, só porque pisou nele, então a gente vê aí que ele aprendeu muita coisa ruim com seu pai. E agora ele, além de Lameque ser pior 70 vezes que Caim, agora ele se considera o retorno do Caim. E a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 4, 22, Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Então, Tubal-Caim não é chamado de pai, ele é chamado de mestre de toda a obra de cobre e ferro. Por quê? Possivelmente ele não deu origem às obras de cobre e ferro, mas ele se aperfeiçoou.
Até porque Adão foi o primeiro lavrador da terra. Depois Caim também seguiu a profissão do seu pai. Então, muito antes de Tubal-Caim, ele já manuseava algum tipo de instrumento para poder lavrar a terra, plantar, colher e tudo mais. Só que agora Tubal-Caim ele vai aperfeiçoar o manuseio com os metais e possivelmente não é só para fazer coisas boas, mas também, né, fazer o mal. Então a gente coloca aí alguns objetos, né, do passado, algumas coisas mais recentes que poderiam dar-nos uma ideia. Se é toda obra de cobre e ferro, então poderia ser simplesmente panelas, utensílios para comer, mas também deuses, instrumentos para plantar, para colher e até mesmo armas de guerra. Essas armas de guerra com certeza já existia nessa época. Isso a gente vai ver lá em Gênesis 6 depois. Mas Tubal-Caim é aquele que se torna um especialista em produzir todo tipo aí de materiais que eram necessários para a sua época através dos metais. Então, como a gente falou aí, em Adão, a gente vai ver que ele vai lavrar a terra, em Gênesis 3, 23 está registrado isso. Caim é o lavrador da terra também, em Gênesis 4, 2 isso é citado. Então, eles possivelmente já tinham instrumentos, mas Tubal-Caim vai aperfeiçoar tudo isso. E não é para coisa boa. Por fim, o quarto filho de Lameque, ou, na verdade, uma filha de Lameque, a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. A Bíblia não fala nada sobre ela aqui, né? Em Gênesis 4. Mas Naamá significa encanto, doçura, beleza, amabilidade, né? E algo que é desejável. Esse termo desejável ele aparece lá em Gênesis 3, no versículo 6, por exemplo, quando a mulher olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal e diz que ela é desejável para dar entendimento. E em Gênesis 49, 15 também aparece esse termo hebraico que vai traduzir como desejável. Então nós vemos que essa mulher, de fato, ela é desejada, ela é encantadora, né? Ela é agradável aos olhos dos homens da sua época. Não fala-se nada sobre ela, mas uma coisa é muito intrigante. Por quê? Todas as genealogias das escrituras sagradas, elas concluem-se com alguém que é de extrema relevância para a sua época. Toda a genealogia ela conclui com alguém muito importante. Então, por exemplo, a gente vê Gênesis 5, a genealogia conclui com Noé, alguém muito relevante. A genealogia de Gênesis 10 conclui-se com a pessoa de Abraão, alguém muito importante. E assim sucessivamente. A gente vai ver todas as genealogias na Bíblia, e o foco da genealogia são os homens, né? Um homem, né, que vai fazer a história da sua época, seja Noé, seja Abraão, seja Davi, seja Moisés, lá em Êxodo 6, seja Jesus, lá em Mateus. Agora, uma genealogia não termina com a mulher, porque esse papel é tão relevante da mulher como sendo a última personagem que aparece na genealogia de Caim, né? Então é isso que nos chama a atenção, né? E já nos dá pistas. Então toda a árvore genealógica da Bíblia conclui com algum homem importante. A de Gênesis 4 se conclui numa época em que alguma relevância muito grande está dando para a mulher, alguma ênfase, alguma exaltação está se dedicando para uma mulher. Isso não é bom. A mulher é muito importante, é muito relevante. Ela aparece em todo o contexto da história. Adão e sua mulher, Caim, sua esposa, Lameque e as suas duas esposas. Mas por que concluir com Naamá? Porque Deus evidenciaria esse fato. Nós vemos que Jabal e Jubal são pais, são rios que arrastam multidões. Tubal-Caim é mestre, especialista, e ele traz aí de volta a figura do seu antepassado Caim. E Naamá, qual a sua relevância? A gente pode perceber
né, que os quatro eles são relevantes para a sua época. Ianámá, né, Jabal, ao pai dos que habitam em tendas e tem gado. Jubal, o pai dos que tocam harpa e flauta, ou órgão. Tubal-Caim, o mestre de toda obra de cobre e ferro. E Naamá, será que Naamá ela está ligada às filhas dos homens que eram formosas lá de Gênesis 6? Será que esse contexto liga Gênesis 4 e o final da genealogia de Caim a Gênesis 6? Será que isso tem sentido? Bom, por que nós colocamos aqui no título Inventores de Males? Porque é o termo que lá em Romanos, no capítulo 1, nós vemos. O apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se manifesta, né, se revela do céu. A primeira vez que a ira de Deus se manifestou, se revelou do céu, foi o dilúvio. Então, isso está dentro do contexto. Está dentro do contexto, perdão. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, vai descrever uma série de informações que têm ligação com o primeiro homem e com a sua geração. Tá? A geração ali desde Adão até a geração do dilúvio. E lá no termo, né, lá no meio desse texto, junto com vários outros títulos, para os homens dessa época que sofreram a ira de Deus revelada dos céus, existe o título Inventores de Males. Então, tem total relação, como os precursores, né, como os mestres, como aqueles que são os primeiros, aqueles que estão inventando alguma coisa. E o apóstolo Paulo diz que eles estão inventando aquilo que é mal. Na terra de Nod, na cidade de Enoque, nós vemos construções sendo erguidas, que Deus nos mandou. Nós vemos consagrações e dedicação e treinamento. Nós vemos inimizades, guerras, extrema violência, exaltação. Nós vemos uma comida que não deveria ser comida. Nós vemos a sensualidade. É isso que nós vemos na cidade que Caim levantou. Os homens da sociedade de Caim seguiram o seu caminho. Enquanto isso, junto ao Éden, lá de onde Caim saiu, o que estava acontecendo? Será que aqueles homens, os descendentes de Adão e Eva, que não eram da linhagem de Caim, o que eles estavam fazendo? Então a gente vai meditar, se Deus nos permitir, na próxima semana sobre esses descendentes. Tá? Então espero que tenha trazido luz para cada um que está assistindo, tenha sido bênção. Tá? E aí a gente percebe, ou através de ações, desde Caim até o seu último descendente, ou até o significado dos seus nomes, porque Deus não daria esses nomes por um simples acaso, né? Ele quer revelar alguma coisa com esses nomes, que seja no significado do nome, Deus está trazendo para a gente uma luz do que era o mundo antes do dilúvio. Mas a gente vai ver coisas piores do que essa aí ao continuar lendo as Escrituras e entender o porquê que Deus teve que trazer o juízo sobre toda a terra. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer necessidade de recapitular algum ponto ou esclarecer melhor alguma situação, pode perguntar, nós estamos à disposição. Tá bom? Fica com Jesus.